aplicativo Boas Novas Amazonas e o website boasnovas.am. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. E em destaque nesta edição você vai conferir. Cúpula do G7 começa nesta quinta-feira e tem o Brasil como convidado. Câmara aprova a urgência de PL que equipara o aborto ao homicídio. Reajuste para servidores da saúde e educação é aprovado em Manaus. Grupo faz protesto após famílias serem retiradas de invasão em Manaus. E Manaus entrega premiações do 4º sorteio do ano da nota fiscal premiada. E no esporte Brasileirão, Flamengo e Grêmio jogam no Maracanã com muitos desfalques. Manauara goleia, Trem do Amapá e volta a assumir a liderança da Série D. E o Manaus FC perde de virada no Acre. E ainda o Brasil empata com os Estados Unidos no último amistoso antes da Copa América. Os detalhes destas e outras informações você ouve e assiste aqui e agora no Rádio Notícias com Jones Moura e Yasmin Salles. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Quando são 8 horas e 37 minutos, violência contra a mulher, Câmara aprova a urgência de PL que equipara o aborto ao homicídio. Quem tem os detalhes é o repórter René Almeida. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o regime de urgência para o projeto 1904 de 2024, conhecido como PL da Gravidez Infantil. De autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a proposta equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, mesmo em casos de estupro. A urgência do PL faz com que ele possa ser votado diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Autor do pedido de urgência e coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu a aprovação em discurso. Basta ser um bom leitor e ver o que a Organização Mundial da Saúde diz. As pessoas estão misturando as bolas. A cestolia fetal a partir de 22 semanas é um procedimento covarde, cruel, de assassinato. O PL causou revolta de movimentos sociais de mulheres e de quem trabalha com os direitos femininos. Para a advogada especialista em direito das mulheres, Gabriela Souza, o projeto é um retrocesso. A gente pode dizer que essa PL é inconstitucional porque ela tem um caráter de violação da dignidade da pessoa humana, que é uma garantia fundamental prevista na Constituição. Caso a lei seja aprovada, o aborto seria equiparado ao homicídio simples do artigo 121 do Código Penal. A pena, nesse caso, varia de 6 a 20 anos de prisão. No caso do estupro, citado no artigo 213 do Código Penal, a pena mínima vai de 6 a 10 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Internacionais. O mundo agora. Agora são 8 horas e 39 minutos, em destaque no Giro de Notícias. Cúpula do G7 começa nesta quinta-feira e tem Brasil como convidado. Confira. Giro Internacional. Daniela Franco. Paris, 13 de junho de 2024. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. O presidente Lula desembarcou nessa manhã em Genebra, na Suíça, onde discursa nessa tarde na conferência Coalizão para a Justiça Social na Organização Internacional do Trabalho. O líder petista conversou com jornalistas em frente ao hotel onde está hospedado e apontou para os riscos que as democracias correm com o avanço da extrema-direita na Europa. Nessa noite, Lula viaja à Itália, onde participa da cúpula do G7. A cúpula do G7 abre nessa quinta e vai até sábado em Borgo, em Ásia, no sul da Itália. A expectativa é que os líderes das 7 maiores potências entrem em acordo para aprovar um mecanismo que permita a utilização de ativos russos congelados para um novo plano de ajuda à Ucrânia. Nessa manhã, a Casa Branca indicou que já há avanços e que o compromisso pode ser concluído ainda hoje. Outros tópicos em pauta são a guerra no Oriente Médio, imigração, segurança na região Indo-Pacífico, inteligência artificial e energia.
As forças israelenses continuam a bombardear a faixa de Gaza após a 8ª visita do secretário americano Antony Blinken ao Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas. Intensos tiros de artilharia e ataques aéreos eram registrados nesta manhã nos arredores de Rafah, sul do enclave palestino. Em comunicado, o movimento palestino pediu que os Estados Unidos pressionem Israel a aceitar o compromisso. Em seu relatório anual divulgado hoje, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, aponta para um número recorde de deslocados à força no mês de abril, 120 milhões de pessoas. Segundo a instituição, o problema é intensificado pelas guerras na faixa de Gaza, no Sudão e em Mianmar, que forçam as pessoas a fugirem de suas casas. Na Argentina, a reforma do Estado do presidente Javier Milei, a Lei Bases, foi aprovada após modificações no texto nesta madrugada. A longa sessão foi marcada por protestos em frente ao Congresso argentino. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia. A presidência celebrou a aprovação histórica deste pacote que desregulamenta a economia argentina e que deve dar fôlego ao governo Milei, suscitando confiança da parte de investidores e do FMI. O texto volta agora para a Câmara dos Deputados para aprovação final. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. São 8h42. O Executivo Municipal entrega premiações do 4º sorteio do ano da nota premiada Manaus. A SEMEF, Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, premiou mais 27 sortudos cadastrados na campanha Nota Premiada Manaus, para quem tem o hábito de pedir o CPF na nota fiscal de serviço eletrônica. A entrega dos cheques simbólicos ocorreu nesta quarta-feira, dia 12, na Avenida Japurá, no centro da capital. As premiações somaram um total de R$150 mil, incluindo os prêmios das instituições sociais indicadas pelos sorteados. Para concorrer às premiações em dinheiro, é necessário realizar um breve cadastro no site da campanha notapremiada.manaus.am.gov.br e toda vez que pagar por algum serviço, exigir a nota fiscal de serviço eletrônica registrada com o CPF. A cada R$15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios. São válidas as notas de estacionamento, clínicas médicas, academia, oficinas mecânicas, salões de beleza, estética, entre outros serviços. A lista completa dos prestadores de serviços que emitem a nota fiscal está disponível no site da campanha. Agora são 8h43. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, apresenta nesta sexta-feira, dia 14, às 10 horas, os resultados da atuação da ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal, elaborado pela SENSEG, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, com um comparativo entre 2023 e 2024. A divulgação dos dados ocorrerá no CCC, Centro de Cooperação da Cidade, localizado no cruzamento das avenidas Efigênio Salles e Humberto Calderaro Filho, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul da capital. A coletiva de imprensa apontará números sobre a quantidade de pessoas abordadas, a quantidade de ônibus vistoriados, as principais linhas fiscalizadas e um comparativo dos resultados de maio de 2023 e 2024, destacando o início das atividades da ROMU e mostrando um panorama detalhado de um mês de atuação. 8h44 e o governador Wilson Lima realiza nesta quinta-feira, hoje, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Constantino Neri, na zona centro-sul da capital, a assinatura oficial da regularização de mais 2 conjuntos habitacionais, totalizando mais de 2.500 unidades habitacionais regularizadas, além da entrega de títulos definitivos e certidões de registros de imóveis. A ação faz parte das comemorações dos 59 anos da SUAB, Superintendência Estadual de Habitação. Agora são 8h45. O governador Wilson Lima destaca benefícios da qualidade de vida da população em visita às obras do Prosamin Mais,
com o presidente do BID. O programa já beneficiou mais de 300 mil pessoas que viviam em áreas insalubres e trouxe melhorias da cobertura de esgoto da cidade de Manaus. Nessa semana está sendo realizado aqui um evento muito importante, que é o BID Invest. E hoje nós estamos recebendo aqui o presidente mundial do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o banco que financia as ações do Prosamin e do Prosamin+. E a gente está trazendo aqui o presidente, o representante do Brasil do BID, o Morgan, para que eles possam ver o quanto nós conseguimos avançar na ampliação do sistema viário, sistema de tratamento de esgoto. Manaus saiu de 11% para 22% com a estação que a gente entregou lá no bairro do Educandos. Nós estamos aqui no conjunto habitacional General Rodrigo Otávio, onde nós já realocamos parte daquelas famílias da Manaus 2000. Essas experiências que a gente tem aqui do Prosamin da comunidade da Sharp, que a gente está tocando, que a gente já reassentou mais de 1.000 famílias lá, do Prosai em Parintins, que nós estamos usando como exemplo, e o BID também usando como exemplo, de parcerias que a gente pode replicar para a iniciativa privada aqui na Amazônia. Então esse é um evento muito importante, uma semana muito importante para a gente estreitar essas relações e, claro, dotar a Amazônia de grandes projetos, grandes empreendimentos da iniciativa privada de infraestrutura, seja logística, seja de construção, seja de implementação de novos negócios, matrizes econômicas, e é através de investimentos e de recursos como esse que a gente consegue avançar aqui no nosso estado, na nossa região. São 8h47 e moradores de mais 36 municípios do Amazonas devem ficar atentos. Cerca de 82.600 famílias de menor renda dessas cidades podem ter direito a receber gratuitamente a nova parabólica digital. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas para o sinal das parabólicas digitais. O agendamento foi aberto em cidades como Barreirinha, Jutaí, Maués, Tabatinga e muitos outros. A substituição é necessária porque em breve as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV. 8h48 e fortalecendo o movimento nacional de vacinação contra a poliomielite, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, convoca pais e responsáveis para garantir a vacinação contra a poliomielite para crianças de até 4 anos. A campanha contra a doença segue até esta sexta-feira, dia 14. A campanha está disponível nos postos de vacinação dos 62 municípios do Amazonas, coordenados pelas secretarias municipais de saúde, que são responsáveis pela operacionalização da imunização. Os pais e responsáveis podem obter mais informações sobre locais e horários de vacinação através das secretarias municipais de saúde dos municípios onde residem. 8h48 e manifestantes fizeram um protesto na noite desta quarta-feira no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que os manifestantes ateiam fogo em pneus. O grupo de pessoas chegou a fechar uma das ruas do bairro. Segundo testemunhas, o motivo da manifestação é contra a ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que determinou a retirada de um grupo de pessoas de uma ocupação irregular que a Secretaria de Segurança Pública cumpriu na manhã dessa quarta. A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Segundo levantamentos realizados, cerca de 45 barracos improvisados foram erguidos no terreno que pertence a uma empresa privada. Policiais militares estiveram presentes no local a fim de controlar a ação dos manifestantes. Agora são 8h50. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas inaugurou nesta quarta, dia 12, a sala do Comitê de Combate à Desinformação para as eleições municipais deste ano. A inauguração ocorreu na sede do tribunal, em Manaus, e foi comandada pelo presidente do órgão, desembargador João Simões. Segundo Simões, a sala contará com servidores do próprio tribunal, além de agentes do Ministério Público, Polícia Federal e das Forças de Segurança do Estado, que receberão as denúncias relacionadas a fake news divulgadas nas redes sociais ou sites.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 6 de outubro. Já a campanha eleitoral inicia no dia 16 de agosto. Agora são 8 horas e 50 minutos. O risco que pairava sobre o segmento de bicicletas na Zona Franca de Manaus foi definitivamente afastado em votação nesta quarta, no plenário da Câmara. Os deputados concordaram em retirar artigos prejudiciais ao Amazonas do programa Mobilidade Verde e Inovação. São 8 horas e 51 minutos. Vamos agora conferir como fica o tempo para esta quinta-feira, tendo em vista que a noite e madrugada foi de muita chuva na cidade de Manaus e também de muitos acidentes. Alex Silva é quem vai trazer as informações. Bom dia, Alex. O tempo e a temperatura. Previsão do tempo. Olá, bom dia. Confira agora como fica o clima, o tempo e o trânsito para essa quinta-feira, 13 de junho. Segundo o Instituto Clima Tempo, hoje nós teremos sol com algumas nuvens e hoje já amanheceu com chuva na capital do Amazonas e pode chover rápido durante o dia e a noite. A temperatura vai variar com a mínima de 24 e a máxima de 33 graus. A probabilidade de chuva na casa dos 15% e com 15 milímetros. Já a velocidade do vento fica com 5 km por hora e a umidade do ar, a mínima com 71% e a máxima com 97%. E você vai acompanhando imagens aqui do bairro do Japim, o nosso drone sobrevoando aqui as proximidades da Praça do Japim, mostrando para você como está o clima, o tempo para essa manhã de quinta-feira. Lembrando que nós chegamos no dia 13 de junho. Hoje é o dia de número 165 e faltam 201 dias para terminar o ano. Estamos na semana de número 24. E no dia de hoje nós comemoramos o Dia do Turista. Então sejam todos bem-vindos, sejam abraçados todos aqueles que nos visitam aqui em Manaus, a capital do Amazonas. E agora nós vamos direto com a imagem do nosso drone aqui do trânsito, aqui na Avenida General Rodrigo Otávio, porque nesse momento existe um grande engarrafamento. Isso aí, como você está observando nas nossas imagens, houve mais cedo um acidente envolvendo uma motocicleta aqui na Avenida General Rodrigo Otávio. E como você está observando nas nossas imagens, esse foi o motivo pelo qual essa via está completamente engarrafada. Um grande trânsito de veículo, um grande engarrafamento aí na Avenida General Rodrigo Otávio. Como eu vou pedir para o drone aí dar uma passeada nessa avenida para você observar que o trânsito ele vai ali chegando e passando um pouco a Bola do Coroado. Esse acidente que aconteceu mais logo cedo pela manhã, isso é oriundo da pista molhada, choveu, o motociclista se envolveu no acidente. Nós já temos aí as autoridades aí controlando o trânsito, mas ainda assim um grande trânsito de veículos aqui na Avenida General Rodrigo Otávio. Se você puder, evite ela, que aí você pode fazer seu percurso aqui sintonizado na Bênção pela 107.9 e pela TV Boas Novas. Com a imagem de Nelson Medim, Alex Silva para o Rádio Notícias. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Agora são 8 horas e 54 minutos. Israel Amorim traz os destaques das últimas ocorrências policiais. Bom dia, Israel. Olá, muito bom dia. Vamos para as principais ocorrências de polícia desta quinta-feira no estado. A Polícia Militar do Amazonas, em operação na base fluvial Arpão 1, apreendeu na madrugada de ontem cerca de 1 quilo de haxixe nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. O entorpecente estava camuflado dentro de caixa térmica e foi localizado com auxílio dos cães policiais Havana e Kratos. A apreensão ocorreu no escopo da Operação Protetor das Fronteiras e Fronteira Mais Segura, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Durante a abordagem realizada num ferryboat de nome Profeta Daniel I, a embarcação havia saído do município de Tefé, com destino a Manaus, mas foi abordada em Coari e as drogas apreendidas. A droga, segundo as autoridades, é avaliada em mais de R$10 mil, foi encaminhada para a perícia na Polícia Civil, que irá investigar e identificar os responsáveis pelo transporte.
A Secretaria de Segurança Pública cumpriu na manhã desta última quarta-feira uma decisão judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de reintegração de posse. O mandado determinou a retirada de um grupo de pessoas que haviam erguido uma ocupação irregular no bairro Armando Mendes, localizado na zona leste de Manaus. A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Estadual GGI-E, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Os levantamentos realizados pela equipe da SSP identificaram que mais de 45 barracos improvisados foram erguidos irregularmente no terreno, que pertence a uma empresa privada. Ao todo, participaram da operação efetivos da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Especializado, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Grupo Integrado de Operações de Invasões Públicas do Tribunal de Justiça do Estado, ainda o SAMU, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Manaus Energia. Policiais militares da 24ª SICOM prenderam um homem de 36 anos e uma mulher de 38 anos na madrugada de hoje por envolvimento em um roubo coletivo. A ocorrência foi registrada na Avenida Floriano Peixoto, zona sul de Manaus. Os policiais militares estavam em patrulhamento na região quando foram acionados pelo motorista da linha 45 e pela cobradora do transporte coletivo, que teriam sido vítimas de roubo de um casal que fugiu a pé. Após as informações, os policiais foram em busca dos suspeitos. O casal foi encontrado na rua José Paranaguá, no centro da cidade. Com eles foi encontrado o simulacro de arma de fogo, uma quantia em dinheiro. Eles foram conduzidos e flagranteados no primeiro Jeep. O casal foi flagranteado e estão à disposição da Justiça. O capitão da Polícia Militar, Tiago Mansano, comandante da Companhia de Policiamento Turístico, a Politur, falou sobre os preparativos da companhia relacionados ao 57º Festival Folclórico de Parintins. Nós estamos, nesse ano, fortalecendo as nossas ações junto à Amazonas Tour. Então vamos atuar lá no Turistódromo, que será um espaço reservado, um espaço específico para recepcionar os turistas, mostrar-lhes as atrações que tem em Parintins. Além das noites dos bois, temos diversas outras atrações. Isso será mostrado aos turistas. Além disso, a Companhia de Policiamento Turístico também acompanhará qualquer eventual ocorrência envolvendo turistas nacionais ou estrangeiros. Para o Rádio Notícias, Israel Amorim. Notícias do Esporte. É o Amorim, são 8h58. O Brasileirão dessa rodada vai ter o Flamengo e o Grêmio que jogam no Maracanã com muitos desfalques. O Palmeiras vai enfrentar o Vasco da Gama. Ontem, no último amistoso da seleção brasileira, o Brasil apenas empatou com os Estados Unidos, último amistoso antes da Copa América. Um jogo que os Estados Unidos jogou totalmente diferente daquele contra o México, quando foi goleado. E o Brasil, futebol bem abaixo. E agora o futebol local, o Manauara goleia o Trem do Amapá e volta a assumir a liderança da Série D. O Manaus perdeu de virada no Acre. O Amazonas FC anuncia o atacante para a sequência da temporada, enquanto que a arqueira indígena Graziela Santos disputa a qualificação final para os Jogos Olímpicos de Paris. Quem vai trazer os detalhes é Júlio César Arraes. Bom dia, JC. Olá, bom dia amigos do esporte. O Dia dos Namorados foi especial para os torcedores apaixonados do Manauara. Na tarde desta quarta-feira, o Robô da Amazônia reencontrou o Trem do Amapá, mas diferente no jogo da última rodada, quando empataram por 1-1 em Macapá. O clube amazonense goleou. No Estádio da Colina, os comandados de Marcelo Vilar venceram pelo placar de 4-1. Líder do Grupo A com 22 pontos, o invicto Manauara volta a ser líder geral da Série D do Brasileiro. O Robô volta a campo no domingo quando enfrenta o Maitá às 18 horas, horário de Manaus, no estádio Florestão. O Amazonas FC anunciou na tarde de ontem a chegada de mais um reforço para o seu elenco. Trata-se do atacante Robson Duarte, que estava no futebol da Indonésia e chega na Onça Pintada para a disputa da 2ª Divisão Nacional. O jogador já está em Manaus, mas aguarda a abertura da janela de transferências para poder atuar. E nas últimas do esporte do Rádio Notícias,
A arqueira indígena amazonense Graziela Santos é uma das convocadas da seleção brasileira para disputar em grupo o torneio final de qualificação olímpica, que acontecerá a partir desta quinta-feira em Antalya, na Turquia. Na companhia de outras seleções, o Brasil vai em busca da classificação em grupo para as equipes masculina e feminina. O torneio é a última peneira internacional para decidir quais atletas irão para os Jogos Olímpicos de Paris em julho. Com destaque esportivo, JC Arraes, para o Rádio Notícias. A notícia que jamais mudará. Em João capítulo 7, versículos 16 e 17, Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação, sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. A apresentação: Jones Moura e Yasmin Salles. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Até amanhã.